das manifestações culturais mais antigas do nosso imenso Brasil, toda a sua riqueza está exatamente na nossa região caiçara. Desde o litoral do Rio de Janeiro, São Paulo, aqui no Paraná, nós temos uma manifestação especialmente nossa, onde nossos povos tradicionais que aqui habitam, os caiçaras, se apropriaram do que os nossos colonizadores trouxeram. Transformamos de acordo com a nossa região, de acordo com nossos costumes, e temos hoje o mais belo e rico patrimônio cultural que nós temos, o fandango caiçara. Diga-se de passagem, desde 2012 reconhecido como patrimônio imaterial do Brasil. O fandango caiçara, ligado às comunidades, acontecia em todos os momentos de celebração, de festa, entre compadres e vizinhanças. Geralmente, quando iam fazer um plantio ou uma colheita, chamado multirão, todos os vizinhos se juntavam, se reuniam o dia inteiro para o trabalho, de manhã, de tarde, e à noite o pagamento, festa, fandango caiçara. O dono do trabalho cedia sua casa, servia os alimentos, a canequinha da bebida, e noite adentro, madrugada inteira, fandango caiçara, ao som das violas, rabeca, o adufo, as modas batidas e as modas valsadas. Os homens, as modas batidas com o tamanco nos pés, fazendo lá a noite inteira a sua celebração e sua festa. Esse fandango, em muitos lugares, foi aí alvo da modernidade, a chegada do rádio, as legislações ambientais que acabaram com algumas comunidades, a proibição do corte das madeiras para fazer os instrumentos, mas ele conseguiu permanecer, persistir. E aqui na cidade de Guaraxaba nós temos grupos de cultura caiçara que fazem, que praticam, que vivem o fandango caiçara. Um deles é o Canutilho Temperado. Está aqui o nosso site, o Canutilho Temperado. Jovens caiçaras de Guaraxaba que brincam, se divertem, fazem fandango, tocam viola, agora começando com as composições, se apresentando e fazendo shows, bailes, mas em todas as possibilidades e oportunidades, estando junto com o caiçara, no sítio, no mato, ou seja, não perdendo as suas raízes. O fandango é muito disso, nos aproxima de nossas raízes, o conhecimento que se tem, não é apenas a dança, os instrumentos, geralmente na madeira chamada cacheta. Você está vendo aí a cacheta no vídeo. O Luciano está ferrado, vou ter que editar isso aí. A madeira cortada nos meses que não tem a letra R, junho, julho, agosto, na lua minguante para a madeira não estragar. Ou seja, um vasto conhecimento do caiçara com a natureza que o cerca para poder produzir a sua cultura. Essa minha viola, por exemplo, eu lavei na comunidade de Utinga, Mestre Alziro, Pedro, Utinga. Tem algumas mandingas e segredos que você não pode ver. Só vindo aqui no rancho ver a viola pegar nas suas mãos para ver a cabeça de besouro, o piso de cascavel, a oferta a São Gonçalo, o algodão. Para que tudo isso? Segredos do povo caiçara e dos fandangueiros. Esta é rabeca, um instrumento dificílimo de se tocar. Os poucos jovens hoje aqui no litoral do Paraná tocam rabeca. Em Guaraxaba nós temos aí alguns que se dedicam a esse instrumento. É difícil porque a rabeca tem uma questão muito peculiar. A viola, como vocês podem ver, tem suas casas. A rabeca não. A viola você vai fazer o ponto específico. Geralmente aqui eu tenho o ponto da viola. A rabeca não há ponto. Ou seja, o que o violeiro toca, o que o violeiro canta, o rabequeiro vai ter que estar muito atento, uma precisão enorme, atento para estar criando suas melodias a partir do que o violeiro toca. Claro que ele tem alguma base que chamamos de dondom e chimarrita, são as modas valseadas, ele vai fazendo as bases, mas tem muita criação do rabequeiro. Há um pesquisador Gravani que escreveu um livro, A Rabeca, o som inesperado. Tanto na construção quanto no toque, sempre há uma coisa nova a cada dia. Diferente da viola, que você tem um ponto para você fazer as chamadas batidas na viola. Nós tocamos a viola do fandango em 3 formas. Entaivado, pelo meio e pelas 3. Cada uma delas varia na afinação
e varia nos pontos que você faz. Diferente da rabeca, que vai ter que estar tirando toda hora de acordo com o que o violeiro estiver puxando. Quais são os instrumentos usados no fandango? Geralmente duas violas, porque são dois violeiros, um cantando e o outro fazendo a segunda voz. Uma rabeca, exatamente um pouco por isso, a dificuldade de se fazer dois toques de rabeca. O adufo, pode ter o surdo também. E nas modas batidas, o tamanco. Muitos deles aí geralmente feitos de canela. Exatamente a batida do tamanco na madeira vai fazer o som repercutir a quilômetros. Muitas comunidades que não sabiam que estava tendo fandango vão escutar o barulho. Opa, tem fandango, já pega, vai pra canoa, rema e vai chegar lá no fogo do fandango. Também, infelizmente, era a armazinha de briga quando dava aqueles forféu num baile, ou mesmo a viola, como tem alguns casos. Dizem que era lá pelo ano de 1930 e pouco. Guaraqueçaba tinha um porto bem movimentado, diga-se de passagem. Plantava e colhia muito arroz, vendia arroz para o Paraguai, para a Argentina. Os navios chegavam, os maiores ficavam lá fora. Seu Laudemiro tinha 9 barcos, carregava de banana, de arroz. A população, o comércio, os jornais, ou seja, vivia muito bem. Até que chegou esse 1930 e não sei quantos lá. Época de carnaval, que eles chamavam de intrudo, fandango em tudo quanto é lugar. A viola não parava. Mas todo mundo sabia que chegava na quarta-feira de cinzas, para tudo, desafina a viola, vira ela de boca para a parede e fica 40 dias sem tocar no seu instrumento. Vai começar a quaresma. Todo mundo respeitava a quaresma. Mas não é que nesse dito carnaval desse ano teve um grupinho que falou que motivado aí a um gole de cataia, de mãe com a filha, de dedo de caranguejo, resolveram bagunçar, brincar o intrudo um pouquinho mais. Meio-dia da quarta-feira de cinzas, começou a quaresma. O padre descia a escadaria da igreja e ficou lá decepcionado, sem saber o que fazer, triste da vida, bravo e nervoso, com aquele grupo de fulião que ainda vinha da noite anterior de carnaval, dançando e pulando. E pior, dizem que os homens carregavam uma cruz cheia de garrafas de cachaça pendurada, que eles tinham tomado à noite. As mulheres vestidas com algumas vestimentas e paramentos religiosos, ou seja, a maior bagunça profana. E o padre não teve dúvida, lá do meio da escadaria da igreja, amaldiçoou todo aquele povo, e o povo cantando e bebendo e pulando, e levaram uma grande maldição. E não é que pouco tempo depois fechou o porto de Guaraqueçaba, diz que deu uma geada, acabou com a plantação de banana, de arroz, acabou tudo e morreu tudo. Culpa da maldição do padre. Será? Estava tendo um fandango muito animado. Umas casas que quase todo fim de semana tinha fandango. E todo mundo sabia que quando chegava a quaresma tinha que parar, se encordoava as violas e 40 dias sem tocar fandango. Até hoje nós respeitamos muito isso. Na quaresma não se toca fandango, senão cria rabo. E eis que numa casa tinha um povo que gostava muito de fazer fandango. Tinha um mestre, um velho lá fandangueiro chamado Chico Santos. Chico Santos era o tanto que aquele homem gostava de fandango, e ensinou seus filhos o mesmo caminho. Fandango, 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 fandango na veia. Chegou a quaresma, Chico Santos nem ligou. Vamos fazer fandango. O povo da vizinhança não quis ir. Olha, seu Chico, estamos na quaresma, nós não vamos dançar mais hoje. E ele continuou com os filhos dele. Passou uma semana, na outra semana fandango de novo, e nada aconteceu. E Chico Santos achando que não vai acontecer nada, vamos dançar. Chegou o maior dia da quaresma, sexta-feira santa. Não é que teve um baita de um fandango da casa de Chico Santos. Dançaram a madrugada em tirinho, noite adentro, beberam e tamanquearam a maior festa. Do outro lado da vila, aqueles que não quiseram ir, dormindo cedo, fazendo suas orações. E Chico Santos, dá-lhe fandango, amanhece! Eis que passou uma semanada, o velho morreu. O
Os filhos foram ficando tristes, doentes, abatidos. Morreu um, morreu outro, morreu outro. Mas a história não acaba aí. Todo fim de semana para aquele lado se escutava uma barulheira de dança e canto. E o povo resolveu ir lá ver o que é que acontece naquela casa da família de Chico Santos. Todos eles morreram. Chegaram lá, viram um bando de passarinho que dançava. Sempre na frente um mestre cantava, atrás vinha outros passarinhos dançando em formato de roda e dançavam. São os tangarás. Por isso não se engane, muito bonito de ver o tangará na floresta dançando, fazendo o seu rodopio, o mestre na frente pulando de galho em galho, assoviando. Eles eram a família de Chico Santos que resolveram desafiar e desrespeitar a tradição. Dizem que antigamente as crianças nem eram até proibidas de ir para o mato e ver os tangarás dançarem, que um dia um deles foi, até hoje nunca mais apareceu na vida, né? O tangará é muito bonito, faz a sua dança, nunca pode esquecer que eles estão dançando, andando. Os amaldiçoados, os filhos de Chico Santos, eles respeitaram a tradição. Por isso quando chegar a quaresma, viola guardada, não quero saber de virar passarinho não. Aqui veio de tão longe, de tão longe, rompendo marés e vento, marés e vento. Eu fui no baile, à beira-mar, cheguei no baile, não me deixaram entrar. Fiquei na porta,